Livro de João, no seu capítulo 14, no seu versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Cristo aqui está tendo uma conversa com seus discípulos. E nesta conversa que Cristo está tendo com seus discípulos, a pessoa do Senhor Jesus está fazendo aos seus discípulos saber que dentro de pouco tempo Ele estará regressando para casa. Ele estará de volta para próximo do céu, do seu Pai. E Cristo está dizendo assim para os seus discípulos: eu vou, mas não vos deixarei o quê? Órfão. Enviarei para vós o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amém? Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Diga: Espírito da verdade. Fala bem alto: Espírito da verdade. Agora entenda, quando o Espírito da verdade toma um instrumento seu, quando o Espírito da verdade toma uma espada em suas mãos, Jesus Nazaré. Pastor, apóstolo, o que vem, Satanás não suporta, os demônios não suportam, os reis da terra não suportam, os pastores de Satanás não suportam, os filhos do campo a pomba gira não quer? Não suportam. E entenda, esse Espírito que Cristo prometeu, o Espírito da verdade, está sobre nós. Ele está tão presente, mas tão presente, que você precisa preparar o coração. No nome de quem? Do Senhor. O Espírito da verdade, não de mentira. Satanás é o pai da mentira, mas Cristo Jesus, o Nazareno, é o Pai da verdade, o Espírito da verdade que o mundo, não amareis o mundo, nem o que no mundo há. Pois todo aquele que ama o mundo, que tem aliança com o mundo, que tem pacto com o mundo, que tem ligação com o mundo, constitui-se ou constituiu-se inimigo do Deus Santo Todo-Poderoso. Amém? E para estes que fizeram aliança com as trevas, com o mundo, entenda, Cristo Jesus não está com eles. E uma vez que Cristo Jesus não está com eles, o Espírito da verdade, o Espírito da santidade também o quê? Não está com eles, porque aliançaram-se com o mundo. Amém? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 18 de João 14. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós o quê? Me vereis, porque eu vivo, e vós o quê? Vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e eu, Cristo dizendo, e eu o amarei. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda os meus preceitos, aquele que guarda a minha palavra, eu o amarei. E ele completa: e me manifestarei. Aqui preciso estar calmo para falar. Existem pastores, existem pregadores que não mais ouvem a voz de Cristo. Existem profetas que não mais têm comunhão com Cristo. Não porque essas pessoas fizeram outrora aliança com Satanás, não. Essas pessoas não ouvem mais a voz de Cristo Jesus porque o tempo foi passando. E a comunhão que tinham com Cristo foi se quebrando. Por quê? Porque pecou a primeira vez, pecou a segunda vez, mas entenda que em cada pecado cometido, essa pessoa está prostrada em arrependimento.
Como essa pessoa está conectada com Cristo, com Jeová? O primeiro arrependimento é sincero. Pois para cair a segunda, a terceira vez, vai levar um bom tempo. Mas agora, o tempo vai passando. Os anos de ministério vão aumentando. E essa pessoa, como cometera contra Deus a primeira vez lá atrás, após o pecado consertou-se com Deus, agora, depois de um tempo, peca a segunda vez, peca uma terceira, peca uma quarta, mas agora o pecado começa a se tornar um bicho de estimação. Posso entender? O pecado começa não só a ganhar espaço na vida da pessoa, como também dentro do ministério, no altar, em casa, na família. E esse espírito vai se acomodando. Agora, o pecado está presente. Só que este pecado, agora criar o quê? Raiz. Logo, já não é pecado simplesmente, é iniquidade. E tornando-se agora iniquidade, entenda que lá no livro de Isaías, quem está falando agora é o próprio Deus através de Isaías. Que os vossos pecados, as vossas iniquidades, causam separação entre vós e o vosso Deus. De tal maneira que impeça com que Deus faça o quê? Ouça ou responda a vossa oração, o vosso clamor. O tempo passa. As manifestações do Deus verdadeiro, pastor Eliseu, profeta Eliseu, não mais agora se manifesta no ministério da pessoa, apóstolo. Mas o tempo vai passando e a pessoa, como tem em seu coração desejo, sabe, o ardente desejo de ver a sua igreja cheia, agora vai fazer aliança com Satanás. Moisés, outra hora, quando saíra do Egito, em nenhuma instância nós vemos Moisés voltando para o Egito, a fim de manter uma nova aliança com o faraó. Não! Os nossos pregadores, outra hora, quando vieram todo mundo carregado. Mas a uma dada altura, ao receberem Cristo, foram o quê? Libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Foram libertos. Mas agora vem a apostasia. Um dos sinais claro da vinda eminente de Cristo. A apostasia. Como apostataram-se da fé? Agora voltaram para o Egito, fazendo novamente aliança, renovando o pacto com o faraó, com Satanás e com os demônios que outra hora Cristo Jesus havia expulsado em suas vidas quando receberam Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Agora o tempo passou, não é mais simplesmente aquele demônio que saíra a voltar no corpo da pessoa. Eles agora vão ao encontro dos sobas, vão ao encontro dos mais velhos. E mais, falando dos sobas, dos mais velhos, eu estou olhando aqui para a igreja, eu estou vendo muita gente que tem pacto inconsciente. Sabe por quê? Temos pessoas aqui, sentados agora, que por conta de uma tala que havia recebido, essa pessoa foi consultar uma casa obscura e fizeram em teu corpo alguns cortes de lâmina. Sem você saber, fizeram abertura de portais no teu corpo. A tala até passou, mas você acabou recebendo espíritos de demônio no teu corpo. Hoje você sonha com o homem da noite, e o teu homem da noite é aquele homem que te rasgou com aquela lâmina, é que está te dormindo. Amém? Amém? Pastor, que palavra? Tá me quê? Eu disse, você não conhece pastor elemento de surpresa, já te avisaram. Amém? Então se prepara. Esse é o princípio. Te fizeram cortes com lâmina nos pés, te fizeram cortes com lâmina no rosto quando criança, quando menino, te fizeram cortes com lâmina nas costas e em outras partes do teu corpo. E você acabou recebendo espíritos, cargas negativas. Hoje você não sonha simplesmente com o homem da noite, mas sonha que está fazendo o quê? Está voando. Você acorda cansado. Acorda cansada, por quê? Porque você é um feiticeiro inconsciente. Você é uma bruxa inconsciente. E aquele homem da noite que aparece no teu quarto, em tua casa, durante as tuas noites, na verdade é aquele homem que está se deitando com você. E entenda, meu querido, em todo ato sexual, mesmo sendo com homem da noite, você pode engravidar. Só que esses filhos não são gerados no mundo físico,
são gerados no mundo espiritual. Por isso é que existem mulheres que sonham que estão amamentando filho. Não é simplesmente um sonho. É uma verdade. Você tem filhos no mundo espiritual. E se você mergulhar nesse propósito, quebra de maldições ancestrais, esses pactos serão quebrados. Essas alianças serão quebradas, serão anuladas. Mas agora entenda, meu querido, entenda. Quando nós estamos agora procurando Cristo, entenda, meu querido, que Satanás tem levantado e colocando no teu caminho, em vosso caminho, homens que se parecem serem de Deus. Pessoas que outrora eram homens de Deus, mas a uma dada altura eles abandonaram a fé. Por quê? Porque a apostasia tomou o lugar, os corações destes homens, em seus altares. E esses homens não ouvem mais a voz de Deus. Não são sensíveis à voz do Senhor Espírito Santo. Existem pastores, pregadores, profetas e apóstolos, diáconos que dizem assim: Deus falou comigo. Não está ouvindo nada. Não ouviu absolutamente o quê? Nada. É o pensamento dele. É fruto, aquilo que está dizendo, o que está dizendo que está a ouvir, na verdade é a imaginação dele. É uma voz dela. Não é Deus que está o quê? Falando. Existe um requisito para Deus se manifestar e falar com a pessoa. Ele vai dizendo, e ele repete essa palavra 3 vezes: se me amardes. A base para Deus se manifestar é o amor. E entenda, meu querido, quem ama não faz pacto com Satanás. Quem ama não manipula a pregação. Quem ama não manipula o evangelho, as sagradas escrituras, a fim de se enriquecer. Quem ama traz as verdades para o povo de Cristo Jesus, tal como Cristo Jesus exige. Amém? Não com mentiras, não com acréscimo e nem tampouco com desacréscimo. A palavra de Deus é pura, é santa. Amém? E quando nós a cumprimos, entenda, meu querido, o próprio Deus se manifesta para falar. O que está dizendo aqui, quebra de maldições ancestrais. Entenda, não foi um pensamento meu em trazermos esse propósito. Não foi um desejo do meu coração. Há 2 meses para cá, estava em oração. E aqui vou falar para os meus companheiros pastores e homens de Deus e mulheres que estão aqui presentes. Pratiquem a oração das madrugadas. Pois está escrito: aos que me buscam de madrugada, aleluia. Aos que me buscam de madrugada, me achará. Quem está falando é Jeová. Aos que me buscam de madrugada, busca hoje, busca amanhã, busca depois da manhã, é toda madrugada. Gasta o seu joelho, ganha calo, mas entenda, não é só orar ou jejuar, é praticar, é dizer: pecou, se arrependeu, abandone o pecado, pois fazendo isso, estás o quê? Cumprindo o propósito que Cristo Jesus transmitira para a sua vida. Qual propósito? Obediência total à sua palavra. E quando nós obedecemos, estamos dizendo diante de Cristo Jesus: Pai, eu te amo. Quando nós obedecemos, nós estamos declarando com essa obediência o grande amor que nós temos para com Ele. Agora há uma promessa: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É impossível alguém amar a Cristo não guardar os seus mandamentos. E Ele faz uma promessa para estes que guardam a palavra: eu vou me manifestar. Você entendeu? Não. Há quem está aqui nunca ouviu a voz de Deus de forma audível. Sabe por quê? Porque você é rebelde. Há quem está aqui nunca ouviu a voz de Deus de forma audível. Sabe por quê? Porque você quer andar do teu jeito. Há quem está aqui nunca ouviu a voz de Deus de forma audível. Porque apesar de estar na igreja, ir para cultos, ainda assim consulta a casa de Satanás, dos demônios. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Se você diz ser cristão, mas a xuxa fica tudo fora. Como é que você quer ouvir a voz de Deus se as tuas nádegas são expostas? Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você rebate a verdade com os teus caminhos de podridão? Como ouvir a voz de Cristo?